Olá, turminha boa e amiga do mundo dos mistérios. Tudo bem com você? Pesquisadores não conseguem explicar os anéis gigantes de 30 milhões de anos nas montanhas da Bósnia. Hoje vamos dar uma olhada nos anéis gigantes encontrados na Bósnia. Ao longo das últimas décadas, os cientistas descobriram uma série de misteriosos artefatos em vários locais nas montanhas da Bósnia. Segundo a população local, acredita-se que esses datem da era do Mar da Panônia, e as lendas sugerem que foram usados por seres gigantes que habitaram a área em um passado distante, milhões de anos atrás. Antes de começar, que tal deixar aquele like maroto e se inscrever em nosso canal, deixando ativado o sininho das notificações para não perder nada. Coloque somente para funcionar, deixando aquele comentário. Sem mais, vamos começar! Descobertas recentes apontam para uma época em que gigantes vagavam pela Terra. Os misteriosos anéis encontrados no topo das montanhas sugerem que foram usados por seres gigantescos que habitaram a região há milhões de anos. Os residentes locais têm sentimentos confusos sobre esses artefatos. Alguns sugeriram uma explicação particularmente simples. De acordo com alguns locais, esses anéis gigantes pertencem ao Império Austro-Húngaro, criados para ajudar no transporte de madeira pelas montanhas da região. Aqueles que apoiam essa teoria apontam que esses grandes anéis foram de alguma forma colocados dentro das montanhas em uma época em que o Mar da Panônia ainda existia. Eles eram usados para prender navios, e a região era usada como porto marítimo. Existem lendas locais que falam de gigantes e seus grandes navios. A suposição de que foram feitos por gigantes, antigos proprietários de navios e marinheiros que habitaram a região no passado distante. Mas é possível que esses anéis tenham milhões de anos. Se sim, como? De que material são feitos? Como não houve nenhuma pesquisa oficial feita? As possibilidades são infinitas. Os residentes locais afirmaram que existem inúmeras outras descobertas na área que não podem ser explicadas, e todas elas estão sendo deliberadamente ocultadas das pessoas. Os habitantes locais falam sobre esses anéis misteriosos há anos, e há uma mistura de sentimentos quando se trata de descobertas como essas. Enquanto alguns sugerem que é literalmente impossível para esses anéis gigantes serem tão antigos, outros acreditam que isso aponta para o fato de que gigantes vagaram pela Terra em um passado distante, e evidências disso podem ser encontradas em todo o mundo. Aqueles que acreditam firmemente que é impossível que esses anéis gigantes sejam tão antigos apontam para o fato de que o Mar da Panônia estava localizado na área da planície da Panônia há cerca de 30 milhões de anos. Este mar desapareceu há cerca de 600 mil anos. Na época do Mar da Panônia não havia pessoas, portanto, quem poderia ter construído os barcos? Então, se não houvesse ninguém para construir um barco, quem teria criado os anéis? Os primeiros homens que construíram ferramentas datam de cerca de 200 mil anos atrás. O intervalo de tempo entre eles e o Mar da Panônia é de 400 mil anos atrás. Kosara, onde os anéis gigantes foram encontrados, era uma ilha no Oceano Paratetiano há 50 mil anos. À medida que o Mar da Panônia se retirava, as linhas costeiras surgiram.
Por isso, Dragan Rončević, diretor do Parque Nacional Kozara, afirma que esses anéis gigantes não podem ser deste período. Outros sugerem que esses anéis gigantes foram colocados em um passado recente e foram usados para prender balões meteorológicos ao solo. Dejan Pelvis, professor de história do Prigedor Gimnásiu, acredita que esses anéis de Kozara são daqueles incríveis mistérios associados ao passado. Todos esses mistérios compartilham o mesmo fato, que ninguém pode explicar com precisão sua origem e propósito. Essas descobertas estão envoltas em mistério. Este é um tópico sobre o qual os cientistas não podem dar explicações, simplesmente porque faltam fatos lógicos e, como a ciência não pode explicar esses misteriosos artefatos, as pessoas não têm escolha a não ser interpretar os próprios fenômenos. E então, tudo se torna possível. Hoje, vamos dar uma olhada nesta antiga construção que foi abandonada e escondida no Egito. Os avanços tecnológicos e científicos de hoje ajudaram os arqueólogos a compreender melhor nosso passado. Em alguns casos, porém, essas descobertas levantam mais questões do que respostas. É inteiramente possível encontrar construções antigas que permaneceram escondidas sobre a Terra por milhares de anos. Por outro lado, alguns dos mistérios da vida caem do céu quando menos esperaríamos. Existem até momentos em que as descobertas mais notáveis estão escondidas à vista de todos, apenas esperando para serem encontradas. Pouco tempo atrás, uma longa escada curiosa e inusitada foi achada no platô de Gizé, ou como alguns preferem chamar, na planície de Gizé. Para alguns pesquisadores, esse comprido caminho de degraus possui uma conexão com a construção das pirâmides. Mas é muito possível que esse corredor subterrâneo possua centenas de metros de comprimento. Isso é um dado essencial para a arqueologia tradicional, que pode estar chegando ainda próximo de novas respostas para resolver os enigmas que cercam até hoje essa inacreditável civilização. Muitos estudiosos teorizam que o próprio sistema do governo egípcio tentou encobrir por alguma razão a descoberta da escadaria. A área onde os degraus subterrâneos estão presentes é considerada uma zona militar e totalmente restrita, somente possível para a instrução de soldados do exército do Egito. Além disso, notar como essa estrutura de degrau se estende a longas distâncias mostra que o platô de Gizé é uma área significativamente maior do que se imaginava. Aparentemente, estas escadas estiveram lá desde muito tempo. Mas por motivos que até o momento desconhecemos, foi ocultada do grande público, ou pelo menos ocultada dos visitantes. Com essas informações recentes, várias suposições foram levantadas, incluindo a ideia que a escadaria foi usada para auxiliar na edificação das pirâmides. Discutir sobre essa escadaria e teorizar qual seria o seu principal objetivo tem intrigado muitos estudiosos há anos. As questões mais essenciais e obscuras são: para onde essa escadaria leva afinal? O que vamos ver no término dela? Quem de fato construiu e como as escavações foram realizadas? Muitos levantam a possibilidade que a antiga cidade perdida fica no subsolo, por isso não está aberta a visitações por enquanto. Enquanto outros teorizam que se trata de um vasto rio subterrâneo ocultado há séculos.